Decepção. Talvez de todas as palavras que conheço, essa seja a única que quando falamos de verdade, parece até deixar um gosto na boca. E não necessariamente é um gosto amargo, não é. É um gosto quase imperceptível, que a gente fica tentando entender. E olha, nós nos decepcionamos muito nessa vida, principalmente com pessoas que parecem não dar valor para algo que para muitos seria um sonho inalcançável, às vezes até inimaginável. Eu tô falando isso porque o Lucas Paquetá, jogador de seleção brasileira, pode ser banido do futebol mundial. E se a situação do meia já era complicada antes, agora com as novas evidências tudo parece ter piorado de vez e a FA planeja pedir o banimento definitivo do Lucas Paquetá. Mas você sabe o que é que ele fez para irritar tanto assim a Federação Inglesa? Sabe o que é que pode acontecer com o jogador? E quando é que vai ser o seu julgamento? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já é inscrito aqui no canal? Se você não é, se inscreve aqui agora para dar uma moral pro nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. E se você tá se perguntando quem é esse cara, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui há mais de 3 anos a gente traz para vocês todos os dias as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal e também dá um like nesse vídeo pro YouTube entregar ele para mais pessoas, beleza? Posso contar com você? Então fechou, vamos lá. Bom, só queria primeiramente agradecer, publicamente o presidente Edinaldo pelo esforço que teve em apurar bem os fatos relacionados a tudo que tem acontecido comigo e pela decisão da minha permanência na convocação. Agradecer ao Rodrigo, ao Dorival e toda a comissão também pelo apoio, aos torcedores que me apoiam e me apoiaram e continuam me apoiando em toda essa situação. Sobre o caso, vai ser a primeira e única vez que eu vou falar. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. O que eu posso falar é que eu continuo fazendo o possível, cooperando, e meus advogados vão trabalhar em minha defesa e a gente vai fazer o máximo para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. E deixar claro aqui que eu sigo preparado para estar aí nesse momento. Eu acho que eu fiz uma temporada muito especial, muito boa para mim, e nas últimas 2 convocações eu comprovei isso mais uma vez. Então eu estou pronto, eu queria muito estar aqui, estou feliz de estar aqui e vou estar disposto para fazer o meu melhor para ajudar a seleção brasileira. Eu imagino que você já saiba que o Lucas Paquetá está sendo investigado pelo suposto envolvimento em manipulação de resultados em jogos da Premier League. Pode até parecer um absurdo tudo isso, porque realmente é, cara. Um jogador de seleção brasileira que joga num clube da Premier League, a liga mais poderosa e rica do mundo, está envolvido, enfim, supostamente envolvido, acusado de envolvimento em manipulação de resultados, em tomar cartões amarelos para favorecer apostadores. O caso é muito grave. E o caso é grave, complexo e existem várias camadas, mas eu vou tentar te explicar. O Lucas Paquetá está sendo investigado pela Federação Inglesa, a FA, por possível envolvimento em apostas. Ele é acusado de ter recebido cartões amarelos de forma intencional em jogos da Premier League para beneficiar colegas que apostaram nisso. Caso seja considerado culpado, o Paquetá pode ser banido do futebol mundial. A investigação foca em 4 partidas, contra o Leicester no dia 12 de novembro de 2022, o Aston Villa no dia 12 de março de 2023, o Leeds United em 21 de maio de 2023 e o Bournemouth em 12 de agosto de 2023. As apostas suspeitas teriam sido feitas na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, e os valores variaram de 7 a 400 libras, com ganhos totais de até 100 mil libras. E se culpado, o Paquetá pode enfrentar punições severas, como por exemplo o banimento definitivo do futebol. Casos semelhantes no futebol inglês, inclusive, resultaram em suspensões longas, como as do Kainan Isaac, que pegou 10 anos de suspensão, e o Bradley Wood, que pegou 6 anos de suspensão. Ambos manipularam também por cartão amarelo.
E aí você fala assim, o Paquetá tá sendo acusado disso, mas qual a posição do jogador? O que ele tem a dizer? O Paquetá, obviamente, nega todas essas acusações. O Paquetá e a sua defesa alegam que eles não tinham nenhum envolvimento com isso, embora seja suspeito que o Paquetá, Lucas Paquetá, que é da ilha de Paquetá, tenha visto, enfim, né, tantas pessoas de Paquetá, mais de 600 pessoas apostaram que ele tomaria cartão amarelo naquelas partidas e ele tomou. Existe essa suspeita, a Federação Inglesa tem uma investigação muito forte sobre isso, inclusive na Inglaterra. O que se fala é que definitivamente o jogador não vai escapar disso, que ele deve pegar uma punição e uma punição pesada. Poucos acreditam que o Paquetá possa escapar dessa acusação, que ele possa ser inocentado. Para piorar tudo isso, é preciso lembrar que o Manchester City demonstrou muito interesse em contratar o Paquetá durante a janela de transferências de 2023. O detalhe é que era um pedido do técnico Pep Guardiola, que queria o Paquetá e via ele como uma peça importante para reforçar o meio-campo do City, muito porque naquela janela de transferências o City estava enfrentando diversos desfalques por conta de lesões no elenco. O City chegou inclusive a negociar com o West Ham, onde o Paquetá joga até hoje, e ofereceu 80 milhões de euros para contratar o jogador brasileiro. Só que o City desistiu da contratação depois que surgiram as acusações de envolvimento do Paquetá nesse esquema de apostas investigados pela Federação Inglesa. Essa investigação acabou molhando toda a possível negociação e o Paquetá continua jogando no West Ham. Há pouco tempo, inclusive, se especulou uma volta do Paquetá ao futebol brasileiro, logo após a Copa América, né, na última janela de transferências, voltar para jogar pelo Flamengo, e muita gente dizia que essa era uma tentativa do Paquetá de se afastar da Inglaterra, quem sabe esfriar as coisas por lá, né, por essa questão, sabe, justamente do julgamento, que por aqui muitos diziam, né, não tô dizendo que o Paquetá disse isso, muitos diziam que a intenção era ficar por aqui, assim, se saísse uma condenação, podiam entrar com recurso, postergar e ele continuar jogando e quem sabe empurrar isso com a barriga. Mas isso tá longe de ser verdade, cara, porque pelo que dizem na Inglaterra, pelo que os jornais trazem, parece que a FA tem muita intenção de pegar o Paquetá para exemplo. E não só ela, a FIFA também. E sim, é pra dar um nó na cabeça. Como é que pode, velho? Um cara que simplesmente é jogador de seleção brasileira, que tem uma carreira, sabe? Eu não vou nem entrar na questão, velho, do caráter da pessoa, eu não vou entrar. Até porque a gente tá falando aqui de acusações, supostamente, ele não foi julgado ainda. Mas, cara, como é possível que isso aconteça com um cara que recebeu tudo, cara, sabe? O cara, ele trabalhou pra isso, é verdade. Mas, pô, o cara tá jogando na Premier League, é jogador de seleção brasileira, tava na mira do City. E simplesmente se envolver, se tudo isso for verdade, se envolver num esquema de cartões pra ganhar 100 mil libras, pô, o cara ganha milhões por mês. É loucura, é impensável, causa ojeriza essa parada, sabe? O Paquetá chegou a ficar afastado da seleção brasileira por conta das acusações que ele estava sofrendo. Fernando Diniz não convocou o Paquetá por algum tempo, depois disso ele acabou voltando para a seleção, já que ele continuou jogando no West Ham. E na seleção brasileira, se antes, né, depois da Copa do Mundo principalmente, que foi muito mal, o Paquetá já era criticado pelos torcedores, agora ainda mais. O Paquetá vem sendo muito questionado, não vem jogando bem pela seleção brasileira e também pudera, né? A gente viu a partida recente que o Paquetá fez contra o Chile pela seleção, que foi horroroso, substituído no intervalo. Mas, cara, olha como não tava a cabeça dele, depois de ter recebido as novas acusações e da informação que a FA vai pedir o banimento do jogador, que ele nunca mais vai poder jogar futebol profissional. Como é que um cara desse pode entrar em campo pela seleção brasileira? É óbvio que ele não tá com cabeça pra isso. E pra piorar tudo ainda, com 10 minutos de jogo, ele recebeu um cartão amarelo. Os memes nas redes sociais foram todos esses, dizendo que a ilha de Paquetá naquele momento tava em festa. O cara virou piada. Não dá pra um cara que virou uma piada usar a camisa da seleção brasileira, por mais que exista a presunção de inocência. Nesse caso, com essas evidências que parecem surgir, como tudo vai se encaminhando, não dá pra esse jogador jogar pela seleção brasileira, cara, desculpa. Mais uma informação trazida pelo The Sun diz que a Federação Inglesa acusa o jogador de obstrução de uma investigação no envolvimento das apostas. A FA solicitou o celular do Paquetá para monitorar chamadas, mensagens e movimentações bancárias, ficando com o aparelho por 8 semanas. Depois disso, o Paquetá recebeu o celular de volta e adivinhe só. Bom, o Paquetá comprou um novo celular e ao receber o antigo, descartou o dispositivo. Quando a FA pediu novamente o celular para mais buscas,
ele não pôde ser localizado, o que levou à acusação de obstrução e 2 violações agravadas por não cooperar com a investigação. Além das acusações na Inglaterra, o Paquetá vai ser convocado para depor na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas aqui no Brasil. O senador Jorge Cajuru, presidente da CPI, agendou o depoimento para o dia 29 de outubro. Estas acusações podem resultar em severas consequências, como um possível banimento do jogador realmente, caso ele seja considerado culpado de manipulação de resultados e obstrução. E é óbvio que todas essas acusações tendem a resultar realmente numa punição severa para o jogador. E o que é mais pesado do que ser banido do futebol profissional? Um cara que estava vivendo o auge da sua carreira, pertinho de chegar no Manchester City, jogando Copa do Mundo com o Brasil. E meu irmão, pode ser banido da bola. Lamentável, decepcionante. Decepção, talvez, de todas as palavras que eu conheço, seja a única que quando a gente fala de verdade, parece deixar um gosto na boca. E não é um gosto amargo, é um gosto quase imperceptível, que a gente fica tentando entender. Igual esse caso do Lucas Paquetá. Mas e você? Acredita que ele é inocente? Acha que ele vai ser banido do futebol? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.